Convidamos para fazer uso da palavra a professora Meire Elbe Queiroz, pós-doutorada em Direito Tributário. Vossa Senhoria dispõe de até 10 minutos para fazer a sua explanação. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite para estar aqui nessa Casa do Povo, nesse momento sobre reforma tributária. Quero cumprimentar todos na pessoa do nosso presidente de mesa. E aí, até agora, a reforma tributária foi vista sobre o lado da arrecadação, combate à fraude. E agora é importante esse momento onde o povo, o pagador do imposto, vai poder se manifestar. E os pontos que eu quero mostrar para Vossas Excelências e todas as pessoas aqui presentes são pontos de alerta, porque se a reforma pretende mudar todo o sistema tributário de uma forma que ele possa atrair investimentos e que ele possa gerar empregos, esses pontos terão que ser observados, sob pena de que a reforma não resulte nos benefícios que ela pretendia. Muito bem. Para onde é que não está indo? Desconta aí o tempo. Bom, não está passando aqui. Veja, esses foram os princípios e tudo que for feito nesse PL terá que observar simplicidade, justiça tributária, redução dos efeitos regressivos, neutralidade e não cumulatividade plena. Eu vou apresentar apenas alguns pontos que me chamam a atenção, que é exatamente condicionamento do crédito ao pagamento da não cumulatividade. Sempre se fala, quando quer defender a reforma, que a Europa é assim, a OCDE é assim. Isso não existe, o não condicionamento ao pagamento. E isso significa o quê? Antecipa o pagamento do tributo antes que a pessoa compra, paga o imposto, mas só vai se saber realmente quanto é que deve de imposto quando ela vender essa mercadoria. Então, você tem, assim, o seguinte, essa antecipação de pagamento afeta o fluxo de caixa das empresas, ela significa acúmulo de crédito das empresas sem prazo de devolução. Hoje nós temos bilhões de reais em créditos acumulados, retira dos valores da economia, então sempre se pensa em quem vai arrecadar, mas o comprador, o vendedor, a indústria, o distribuidor, até chegar ao consumidor final, ele já pagou o imposto antes que ele venda e possa ser feita a compensação do crédito. Então, quando eu digo fato gerador, no seguinte sentido, a empresa que compra tem crédito, quando ela vende tem débito. Só vai se saber quanto é o devido quando houver a compensação dos créditos. E aí, como é que fica nesse caso? Compra à vista e vende a prazo. Ele compra à vista e, no caso, já pagou o imposto e vai vender a prazo, o débito dele vai ser paulatino. Como é que fica essa compensação? Houve uma antecipação, houve uma retirada de caixa das empresas, efetivamente. Como é que ficam os saldos acumulados do PIS e da COFINS e do ICMS hoje? A emenda não trata diretamente, apenas ela diz que, a partir de 2032, os créditos acumulados serão compensados em 240 meses. Disse o seguinte, é melhor ter 20 anos do que como hoje, que não tem devolução nenhuma. Mas isso precisa ser tratado porque, a partir de quando entrar o IBS e a CBS, como é que vão ficar os milhões de reais dessas empresas que estão lá hoje? Elas vão poder compensar com o IBS ou vão ter que aguardar esse prazo aí? E aí, o que é interessante, que eu quero mostrar para Vossas Excelências, é o caso do Rio Grande do Sul. Estamos vendo essa tragédia imensa. E quem comprou mercadoria antes, quem comprou insumos, está lá com crédito acumulado e essa mercadoria ficou perdida, só Deus sabe quando ele vai vender. Então, esse é um dos riscos que nós temos do condicionamento da compensação do crédito ao pagamento. Volto a dizer, isso não existe em nenhum país da Europa, eu vou mostrar já para Vossas Excelências. Uma outra coisa absurda, Excelências, que está se voltando a falar, e eu perguntei, inclusive, para o doutor Bernardo Api, como é que ficaria a substituição tributária que está querendo voltar. E ele me disse, eu sou contra, mas os estados querem. Por quê? Os estados estão pensando novamente na arrecadação deles. E quem está pensando no contribuinte? É essa casa, no pagador de imposto, que tem que pensar dessa empresa, e é isso que tem reflexo na economia. Então, Vossas Excelências,
como Casa do Povo, deputado Joaquim Passarinho, que há muito tempo a gente vem trabalhando lá nas frentes parlamentares, isso tem que ser observado. Outra coisa, substituição tributária leva para complexidade, o tal do MVA, que é sempre estabelecido em um valor agregado maior para fazer essa substituição, ou seja, antecipação, e gera o acúmulo de crédito. Eu tenho empresas que têm milhões em vários estados, e aí o que é que acontece? Reforma tributária. Empresas do Ibovespa têm 46 bi em créditos de ICMS, apenas. Petrobras, JBS, Via, Marfrig e Magazine Luiza. Ao todo, são 170 bilhões. Se permanecer o condicionamento ao pagamento e permanecer a substituição tributária, esse é o quadro que nós veremos aumentado. É dinheiro que sai da economia, é dinheiro que deixa de ser investido, é dinheiro que deixa de gerar empregos. Split payment. Eita, volta aí que passou demais. Veja, a própria Comissão Europeia do VIT fez um estudo, foi a Deloitte que fez isso aí, e não recomendou que fosse feito split payment. E aí sempre se cita, não, porque na Europa é assim. Então, se na Europa não é assim, por que aqui no Brasil nós seremos? Essa é uma pergunta que eu deixo para vossas excelências refletirem. E ele diz, gera problemas tanto para o fisco como impacto no fluxo de caixa das empresas. Então, gostaria que fosse refletido isso, está aí o estudo, depois eu posso mandar para vossas excelências. Um outro ponto que a doutora Lina já colocou muito bem é a questão do imposto seletivo. NCM, como está lá naqueles anexos, é o maior gerador de litígio. Claro, a empresa tenta botar no 01, o outro vai botar no 99, e aí fica a questão muito complexa. Veículos, eu quero chamar a atenção. Os veículos que vão ser tributados pelos seletivos são os veículos, não é o veículo, é o combustível, né, que gera o impacto. Mas isso vai beneficiar o mais rico. Por quê? Por exemplo, eu tenho um carro elétrico, não vou ter seletivo. O outro que tem carro lá com combustível fóssil vai ter seletivo. Então, significa o quê? Punir o mais pobre contra a regressividade. Gente, temos uma só lei, tem que haver uma só interpretação. Então, isso aqui tem que ser rígido. CBS União, IBS Estados e Municípios. Não pode haver 3 fiscalizações ou 5.600 e tantas. Não podemos ter 3 autuações, 3 processos, 3 julgamentos em instâncias diferentes. E aí, vossas excelências, eu queria chamar a atenção de um ponto. O assodamento do julgamento da emenda 132 levou a que já esteja sendo gestada uma nova PEC de emenda constitucional exatamente para tratar do julgamento dos processos. Você não pode ter processo na Justiça Estadual, processos no TJ, processos na Justiça Federal, tudo julgando a mesma coisa. Temos que botar isso tudo dentro de uma única interpretação, porque senão o pagador de imposto vai ter que se defender em todos os estados, municípios do Brasil. Isso gera aumento de litígio, que é um dos objetivos da reforma, é combater. Então, isso aqui, realmente, eu entendo que deve ser muito bem refletido. Cashback. A promessa é que seria devolvido ao mais pobre para não afetar a regressividade. Ficou renda mensal de per capita de meio salário mínimo. E o que saiu no PL? 100% da CBS e 20% do IPS no botijão de gás. 5% do CBS na energia, água e esgoto e 20% da CBS. Então, isso aqui viola a regressividade que a reforma tentava combater. Então, vossas excelências terão que analisar para corrigir essa distorção, sob pena do mais pobre ser atingido com a reforma tributária. Um outro ponto também é micro e pequena empresa, e eu trabalhei desde 2003 nisso aí, posso dizer, crédito restrito ou sair do sistema. Isso afetará a concorrência entre empresas que são do Simples ou não, e elas saindo do Simples, acabou-se o regime simplificado, que foi tão benéfico na formalização de tantas empresas. Porque microempresa em meio de cadeia, com certeza irá gerar aumento de preço na indústria e no comércio também. Se ela aumenta o preço dela, aumenta isso aí. É verdade que só rico consome serviços, que só rico, a microempresa só trabalha em determinado setor. Então, vossas excelências, gostaria de uma atenção especial para isso aqui.
E, por fim, se nós não tivermos regras que vedem interpretações diferentes à União, Comitê Gestor, Estado, Município, Distrito Federal... Excelência, só um minutinho, já estou no último. E aí vem o seguinte, existe o Comitê de Harmonização Tributária, que foi muito boa essa criatividade, essa criação desse comitê, mas esse efeito vinculante tem que ser obedecido. O que é que a gente vê hoje com temas de repercussão geral no Supremo, recurso repetitivo no STJ? Dá-se uma interpretação que ele não se aplica. Então, tem que ser uma vedação de interpretações. É uma só lei, um só Brasil, que tem que ser aplicado em todos os lugares. Não podemos ter fiscalizações, não podemos ter processos diferentes em cada estado para cobrar a mesma coisa. Isso gerará litígio por divergência de interpretações. Uma outra coisa, tem que ser vedado criar substituição tributária sob pena de voltarmos à complexidade que nós temos hoje e ao sistema atual que a reforma tributária tende a acabar. Editar leis ordinárias sobre IBS. Não pode os estados, fora aumento de alíquota, editar lei nenhuma. Por quê? Porque se ela editar, volta ao aumento de litígio que existe hoje. Criar outras obrigações diferentes da nota fiscal única. Gente, uma lei, dois tributos que são um, e uma única obrigação acessória, nota fiscal eletrônica. Outra coisa, tem que ser limitado o poder legislativo do comitê gestor, eu sei que tem outro grupo para isso, sob pena de ele virar o quarto poder da República, maior do que executivo, legislativo e judiciário. Veja, uma outra coisa. Se nós temos um comitê de harmonização, por que a sociedade civil, entidades privadas, não podem fazer parte? Tem que ser restrito a entidades fazendárias. Com todo respeito, já fui fazendária, mas a sociedade civil precisa participar para dar um outro olhar não restrito à fraude e à arrecadação. Quem paga tributo tem que ser ouvido em todos os momentos, porque é sobre ele que recai o ônus. E aí essa casa, Vossas Excelências, tem todo o dever de observar com todo cuidado, sob pena de, daqui a 5 anos, essa reforma tributária está sendo criticada porque deixou de atender aos princípios simplificação, transparência, justiça tributária e reduzir realmente a complexidade e reduzir os litígios. Muito obrigada. Agradeço a professora Meire Elbe Queiroz pela sua explanação, pela sua contribuição.